E aquele momento agora para a gente falar da prevenção de saúde mental na empresa com a doutora Maria Isis. Porque nós estamos abordando esse assunto aqui nos programas aqui, na Global e TV Net Brasil. Que é lei tem prazo aí para você que tem o seu comércio, a sua empresa, seu negócio aí, cumprir essa lei de saúde mental na empresa. Doutora Maria Isis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos Moreira, bom dia, ouvintes. Muito bem. Antes de entrar nas perguntas, essa lei, a NR1 aí, resumidamente de novo, para alertar aí quem tem qualquer tipo de negócio, qualquer coisa aí de comércio, que é essa lei e para que é essa lei? A NR1 significa Norma Regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma existe há mais de 40 anos, Carlos Moreira, mas ela foi alterada em agosto do ano passado, entrou em vigência em agosto do ano passado, uma inovação que ela trouxe. Essa inovação é uma exigência que os empresários, aí envolvem os comerciantes, não importa o ramo de atividade, não importa a quantidade de funcionários que tem, esses empresários, eles precisam fazer um documento chamado Diagnóstico de Riscos Psicossociais dentro da empresa. O que é isso? É identificar, classificar aquilo que porventura possa ser um risco de adoecimento mental e de disfunção emocional na saúde do trabalhador. E hoje a gente sabe que tudo é risco, né? Nós estamos num mundo de grandes riscos. Só que além desse documento, que aí seria um documento único, que vale em torno de 2 anos, o empregador ele precisa fazer também um programa de acompanhamento, de gerenciamento desses riscos. Então ele precisa trabalhar as questões desses riscos psicossociais. Então ele precisa trabalhar a saúde mental do seu trabalhador, sabe? É uma pressão do governo sobre o empregador, que já passa por tantas dificuldades, a gente sabe disso, impostos, dificuldade de se manter, de conseguir elevar o seu negócio, mas a gente fala que, infelizmente, a cada dia surgem pressões e pressões e pressões. É lei, né? Ô, doutora Maria, antes não era exigido, não, né? Não, antes a NR1, ela sempre previu que o empregador ele tem que traçar, por exemplo, fazer um diagnóstico, identificar os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos dentro da empresa. Então, é por isso que tem aí as questões de identificação da insalubridade, da periculosidade, né? Nós temos dentro da NR1, ela manda aí para a NR17, que fala sobre a questão da ergonomia, né? Tem ambiente adequado se o trabalhador trabalha sentado, orientação sobre como sentar, como usar computador, se for esse tipo de trabalho. Mas era um documento que se fazia e praticamente não tinha que ter um acompanhamento dentro da empresa. E agora a inovação nessa norma, essa nova exigência, é que o empregador ele tem que fazer um programa continuado para trabalhar essas questões, desses riscos psicossociais em decorrência dos riscos, né, que vem na própria exigência legal. Pelo que a doutora Maria falou, é uma blindagem aí para as empresas. Queria saber por que essa blindagem, o que significa isso? Que é o seguinte, Carlos, na verdade, por que é que o empregador tem que fazer isso? Ele tem que fazer isso porque é lei. Então nós temos a lei, por exemplo, 12.213 de 91, que é a lei da Previdência Social. Olha que ela é de 91, mas ela trouxe uma inovação do seu artigo 20, dizendo que adoecimentos emocionais e psicológicos ou psiquiátricos, como psiquiátricos, né? Como burnout, por exemplo, como ansiedade crônica, por exemplo, como síndrome do pânico, são adoecimentos que hoje eles são considerados adoecimentos do trabalho. E aí o que acontece? Quando o adoecimento é um adoecimento do trabalho, o empregador, então, o Poder Judiciário, já a lei, a norma, né, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego já considera isso como se fosse equiparando isso a um acidente do trabalho. Então o empregador ele vai ter as mesmas consequências que ele tem quando acontece um acidente do trabalho, ele vai ter as mesmas consequências se acontecer um adoecimento mental ou uma disfunção psicológica, né, ou psiquiátrica no empregado. E aí tem mais norma. Quando você pega lá o artigo 157 da CLT, por exemplo, ele exige que o empregador tenha normas, né, identifique os riscos no ambiente de trabalho. E agora
a negligência, uma negligência do empregador que possa causar um dano psicológico, um dano assim, ela precisa ser cuidada. E qual que é a função da gente nessa questão? O empregador está cansado, a gente sabe da importância da saúde biológica, da saúde mental do trabalhador, isso é óbvio para todos nós. E para quem está cá fora, até sem trabalhar também. E para o próprio empregador, ele precisa ter saúde mental e saúde biológica, senão é lógico, senão o empreendimento dele também cai por terra. E se cai por terra o empreendimento dele, obviamente não tem emprego. Então é preciso que o empregado entenda que ele precisa apoiar o empregador a ser grande, porque sendo grande o empregador, é claro que a tendência é ele crescer junto, acompanhar esse crescimento. Então, Carlos, a gente costuma pensar nisso, como eu sou da área jurídica também, vejo consequências sérias lá no mundo do direito do trabalho, né? Consequências para o empregador, mas a gente sabe também que é preciso blindar esse empregador juridicamente, para que ele faça corretamente, sem transtornos na empresa dele. Porque você já imaginou, Carlos, se o empregador, ele eu tenho que cuidar da saúde mental do meu empregado, então o empregado ele vai perder muitas horas de trabalho só cuidando da saúde mental e foge ao objeto daquela empresa. Aquela empresa precisa do empregado para fazer um serviço X, Y, para produzir para a própria empresa e, por consequência, para a sociedade. E aí se ocupa muito tempo com programas de saúde mental, aí ele deixa de ser, entre aspas, ele também leva prejuízo com isso. Então, é preciso fazer um trabalho que equilibre o poder do empregador em cuidar do empregado sem danificar o seu objeto de trabalho, o seu objeto empresarial, e ao mesmo tempo cumprir a lei, porque ele precisa cumprir a lei, é regra, mas ele também não pode se perder neste processo. Estamos aqui conversando com a doutora Maria Iris sobre prevenção de saúde mental na empresa, lei que rege, vai ser fiscalizada agora a partir do final de maio aí em todo o Brasil. Doutora Maria Iris, voltando ao nosso tema então, para fazer esse trabalho psicossocial, esse trabalho para manter a NR1 aí legal, o pessoal seguir essa lei direitinho, claro, não dá para o proprietário da empresa, para o dono do escritório, para o dono do comércio fazer. Tem que contratar alguém, alguma empresa, como funciona? Sim, Carlos, a norma a NR1 não exige que o empregador terceirize esse serviço, mas a lógica é que ela não exige, então ele pode terceirizar, mas se ele tiver pessoal competente para fazer isso, treinado, né, habilitado para fazer esse trabalho para ele pode fazer dentro da própria empresa, por óbvio. Porém, nenhuma empresa faz isso, porque senão ela vai acabar desviando da sua função primordial, do seu objeto social. Ok? Tempo também, né? E de tempo, porque gasta tempo. Fazer um diagnóstico de riscos psicossociais é mais simples, né? Até simples, mas fazer um programa, implementar um programa de gerenciamento desses riscos psicossociais depende de profissional capacitado e habilitado para isso. E agora entrou neste mundo da saúde ocupacional a turma da psicologia, das áreas da psicologia. Porque se você pensar bem, até agora nós tínhamos o médico de segurança do trabalho, por exemplo, que ele vai trabalhar lá, por exemplo, o PCMSO, que é relativamente aqueles exames admissionais, demissionais, exames periódicos do empregado, né? Aí nós temos um engenheiro que trabalha lá aqueles relatórios ligados à insalubridade, periculosidade, faz laudos, né, nesse sentido. Nós temos técnico de segurança do trabalho, nós temos a CIPA dentro da empresa, tudo isso vem da NR1. E agora incluiu o trabalho psicossocial, o trabalho ligado à saúde mental, então aí envolve já o profissional da psicologia, ou das áreas da psicologia. Por quê? Porque esse profissional é o profissional que já vai entender as questões relacionadas às disfunções emocionais dentro do ambiente de trabalho, aí no caso específico, né? Ele vai trabalhar e já trabalha a questão dos processos mentais na pessoa, os treinamentos para liderança, a questão da comunicação dentro do ambiente de trabalho, né? Combate ao assédio, para que as pessoas possam se relacionar dentro do ambiente de trabalho de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de forma que todos possam sair do ambiente de trabalho, ir para casa
e viver a sua vida particular e viver a sua vida privada, porque a vida não se resume em trabalho. E se você não tem um equilíbrio, se você não vive bem dentro do seu ambiente de trabalho, que é o ambiente onde você passa mais tempo durante o dia, e eu falo isso para o trabalhador, para o gestor, para o proprietário, para todo mundo que está ali, se você não está bem, você vai chegar em casa, você vai ter problema de relacionamento com o companheiro, com a companheira, com os filhos, né? Você vai ter um relacionamento ruim lá fora. Então, é preciso treinar isso. Isso é treinado. A gente muda. A gente deixa de ser aquela pessoa que a gente era antes para a gente poder ser alguém mais equilibrado, alguém que se relaciona melhor na vida e com o colega de trabalho e com o chefe, com o patrão. E isso faz falta realmente em qualquer conversa, em qualquer empresa, qualquer negócio, tem que ter isso. Agora me fala uma coisa aqui. Vocês têm uma empresa, você faz parte de uma empresa que presta esse serviço, inclusive vão realizar uma palestra na CDL dia 15 de abril, não é isso? Isso mesmo. Nós criamos a Bem-Estar Saúde Mental, que é uma empresa que trabalha, né, tem atendimento individual com o psicanalista, o meu marido Giovanni, e nós trabalhamos muitos trabalhos em grupo, principalmente no âmbito organizacional de empresas, né? Então a gente trabalha muito palestras. No ano passado, para você ter ideia, eu fiz quase 60 palestras dentro do ano. Você vê que dá mais de uma palestra por semana, né? E é para grupos, né? Para professores, para o pessoal de saúde, para o pessoal que está enfrentando um maior, está assim na beira, está na berlinda, né? São as pessoas que estão passando por um risco muito maior de adoecimento mental. Precisa de um apoio rápido, né? Apoio rápido. E aí você faz trabalhos em grupo, mostrando mesmo as questões de relacionamentos, de como viver bem, de como ter bom sono, de como entender o outro, do porquê eu ajo assim, penso assim, ou estou tendo ruins resultados na minha vida e fico incomodada e ansiosa e estressada. Isso tudo a gente conversa, porque tem as palestras temáticas, né, sobre essas questões todas do quem sou eu, por que sou assim e o quanto quero continuar assim. Palestra dia 15 de abril na CDL. Quem é que pode participar? Quem pode? Como participar, né? A CDL, inclusive, a presidência da CDL vai enviar os convites aos associados da CDL no dia 15 de abril, no auditório da CDL. Me parece, Carlos, que definiram por ser às 7h30, porque aí dá tempo de o comércio, por exemplo, o pessoal do comércio sair do comércio e tal, dar uma descansadinha e se dirigir à CDL. Nessa palestra, é importante que você, comerciante, que você, empresário, entenda o que está escrito na norma, por que está escrito isso na norma, como você pode fazer para que você não fique prejudicado no seu negócio especificamente, mas ao mesmo tempo que você cumpra a lei, enfim, como você pode blindar a sua empresa sem ter problemas com a lei, sem ter problemas com o Poder Judiciário, Justiça do Trabalho especificamente, e com o Ministério do Trabalho e Emprego. E como manter contato com vocês? O contato quanto à palestra, pode ter contato diretamente com a CDL mesmo, porque a CDL vai passar os convites específicos também, né? O site da CDL, o Instagram da CDL já chama, convida para essas palestras. Agora, a empresa Bem-Estar Saúde Mental, o contato é por meio do telefone 983314071, que é o WhatsApp também, tá? E ela funciona presencialmente lá na rua Dom Pedro I, no bairro Castelo, número 35, ali perto, bairro Castelo, perto do posto Castelinho, né? Muito bem, na semana que vem mais um tema de prevenção de saúde mental com a doutora Maria Iris, prevenção de saúde mental da empresa, hein? Fiquem ligados. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês, tenham um bom dia a todos. Contato com ela, repito aí, 98331 4071. 98331 4071.